Nesta edição do Jornal Laboratório do curso de Jornalismo da UFMS, você vai ver: simpósio discute violência de gênero nos presídios brasileiros. E veja também: o Hospital Veterinário da UFMS atende população externa e capacita alunos para o mercado de trabalho. Biblioteca Central traz iniciativas para a maior inclusão de deficientes visuais. Isso e muito mais você confere agora no Jornal Laboratório do curso de Jornalismo da UFMS. Realizado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o Simpósio Regional sobre Violência de Gênero. O evento contou com juízes, advogados, alunos e professores em 7 meses de debate. Acompanhe agora na reportagem de Amanda Franco. Com o objetivo de discutir as questões de violência de gênero, o simpósio fomentou o diálogo no meio acadêmico e social. Foram abordadas as situações de violência enfrentadas pelas mulheres. Uma das palestras teve como tema Mulheres Encarceradas. Foi discutido o cárcere como um local de violência de gênero e violação dos direitos humanos. A palestrante Yara Gonçalves chamou a atenção para o alto índice de mulheres presas devido ao tráfico de drogas e explicou a que se atribui o aumento da população carcerária feminina. De acordo com os dados do Departamento Penitenciário Nacional de 2014, é um dado que nós temos, alguns dados um pouco mais recentes, mas o de 2014 foi a última vez que houve aí um dado mais minucioso. Nós temos que cerca de 68% são presas em decorrência de algum crime relacionado ao tráfico de drogas. Eu creio que muito se dá devido à lei de drogas, do jeito que ela é, do jeito que ela foi pensada para prender o pequeno traficante. Não há um tratamento muito diferenciado em relação ao pequeno traficante que está nas posições de comando e de direção, e a mulher, ela está na ponta da cadeia. É mais fácil de pegar a mulher, é mais fácil de prender a mulher. Então, esse aumento ele se dá muito por isso, por conta dessa vulnerabilidade da mulher. A advogada ainda ressaltou a importância de se discutir o tema na interface jurídica. É muito importante debater esse tema, principalmente no meio acadêmico. Primeiro, que nós não temos muitas pesquisas aí aprofundadas sobre esse tema, e cada vez que esse tema é pesquisado, há um ganho para a sociedade, e esse é um grupo de mulheres que sofre uma vulnerabilização muito acentuada. Então, quando a gente conhece a realidade dessas mulheres, a gente acaba diminuindo esse estigma e consegue conversar no sentido de conseguir soluções, realmente. Também estavam presentes na mesa a defensora pública da Casa da Mulher Brasileira, Edmeire Feste, a oficial técnica em Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, Thaís Faria, o juiz Mário José Júnior e a assistente social do presídio Irmã Irma Zorzi, Cláudia Garcês. A professora da Secretaria Municipal de Educação, Ana Lúcia, elogiou a iniciativa de se falar sobre o tema violência de gênero e destacou a mesa de debate Mulheres Encarceradas. Principalmente a gente que trabalha com alunos na escola do ensino fundamental, existe muito preconceito, porque confunde, na maioria das vezes, a temática gênero com sexo. E isso leva a uma discriminação e não querer falar sobre o assunto. Então essa palestra vem a nos ajudar também a ter uma visão mais ampla sobre a questão de gênero e também para a gente se tornar multiplicadores, saber o que está falando também, que não adianta só falar do meu ponto de vista, mas que existem pesquisas, que existem dados bem relevantes sobre a questão de gênero. O prefeito Marquinhos Trade sancionou a lei que incentiva a reinserção dos idosos no mercado de trabalho. A lei que institui o programa Atividade estabelece na prática um conjunto de políticas públicas em benefício das pessoas com mais de 60 anos de idade, que já somam mais de 78 mil na capital, de acordo com os dados do IBGE. As ações contam com capacitação, reciclagem e requalificação profissional, além da criação de um chamado Banco de Empregos para a Melhor Idade, tendo o município como intermediário entre empregadores e empregados. Um dos propósitos do programa é diminuir o preconceito de idade, proporcionando redes de contatos para os idosos de forma a melhorar a qualidade de vida por meio do trabalho. A acessibilidade deve estar onde menos se imagina.
Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a importância desse termo na Biblioteca Central é maior ainda e deveria pelo menos andar lado a lado com a sua própria história. Acompanhe mais sobre o assunto na reportagem de Caio Teruel. Desde a sua criação em janeiro de 1965, aprovada pelo Regimento Interno da então Faculdade de Farmácia e Odontologia de Mato Grosso, em Campo Grande, a Biblioteca Central da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul passou por diversas mudanças. Uma dessas transformações foi a conscientização a respeito da acessibilidade para a inclusão das pessoas com deficiência, no que diz respeito aos estudos e principalmente à leitura. O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência nas atividades do dia a dia, através de serviços, produtos e informações destinados a essa parcela da população. A biblioteca da UFMS promove ações de inserção. Exemplo disso é a máquina de impressão em braille e o software de leitura de livros. A Biblioteca Central da UFMS conta com equipamentos necessários para que a inclusão se torne cada vez maior. Livros em braille, softwares de computador que fazem a leitura de palavras e o principal, uma impressora que reproduz textos diretamente em braille, um sistema utilizado universalmente na leitura e na escrita por pessoas cegas. Vanderlei Rodrigues, de 46 anos, é funcionário da Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas. Ele faz parte dos 6,5 milhões de brasileiros que possuem alguma deficiência visual no Brasil, segundo o IBGE. Com olhos nas mãos, Vanderlei comanda treinamentos sobre acessibilidade e nos conta um pouco mais sobre a importância de tecnologias que auxiliam na inclusão e de como elas funcionam. A leitura, ela inclui todos, né? Isso para uma pessoa com deficiência, a importância ainda é maior. E aqui na biblioteca a gente tem não só os livros, que já é o nato na questão da leitura, mas também os equipamentos que proporcionam essa leitura, tanto no formato acessível em braille, como pode ser impresso também no computador, como o scanner, o próprio computador mesmo com um ledor de tela, né, que a gente usa aqui. A divisão de acessibilidade ela já existe desde 2013 aqui na Universidade Federal, que é foi institucionalizada, né? E a gente faz esse trabalho desde lá, né? Com todos os outros atendimentos, tanto no local como esse que vocês presenciaram aí, que seriam em loco também, né? Em todos os setores da universidade, falando sobre as pessoas com deficiência, né? A seção de acessibilidade, dentro da divisão de acessibilidade e ações afirmativas, faz esse trabalho. Inclusive tem esse setor aqui na biblioteca, né, que presta esse atendimento. Amanda foi uma das participantes do treinamento dado pelo Vanderlei na Biblioteca Central do UFMS e conta um pouco mais sobre essa experiência e do quão necessário é tratar de um tema delicado e ao mesmo tempo tão importante para a sociedade brasileira. O Vanderlei fez uma apresentação explicando sobre as diversas deficiências que existem e como é a dificuldade das pessoas que têm deficiência, tanto aqui no meio acadêmico como fora dele. A Biblioteca Central é de livre acesso e destina-se à comunidade universitária e ao público em geral. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta-feira, das 6h30 da manhã até as 10 horas da noite. Aos sábados, o funcionamento vai das 6h30 da manhã ao meio-dia. E no próximo bloco, confira. O Hospital Veterinário realiza procedimentos com baixo custo para a população. Voltamos já. A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS possui o Hospital Veterinário, que realiza procedimentos clínicos e cirúrgicos para animais de pequeno e grande portes. Os preços são acessíveis e abaixo do valor de mercado. O Hospital Veterinário tem como objetivo integrar teoria e prática, proporcionando aos alunos de graduação e residência a experiência necessária para atuar no mercado de trabalho. O projeto de pesquisa Melaço de Cana Líquido, associado à casca de soja ou aveia na alimentação de equinos em trabalho moderado, é vinculado ao curso de zootecnia e orientado pelo zootecnista e professor Gumercindo Franco, que explica o desenvolvimento e os procedimentos realizados no projeto. O objetivo da pesquisa é avaliar a adição de melaço na alimentação dos animais. O melaço, então, ele é um açúcar
e esse açúcar ele vai ser absorvido, vai aumentar o teor de glicose. E nós vamos ver no metabolismo do animal que tipo de efeito tem, se aumenta a glicemia, se aumenta a insulinemia, se isso poderá levar o animal a uma síndrome metabólica, ou se ele pode ser um veículo para ser incorporado em rações, em veículo para aditivos. São utilizados 4 cavalos no experimento, todos da raça pantaneira. Os animais são criados em um núcleo da Fazenda Escola, localizado próximo à região de Terenos. Ao todo, a pesquisa conta com 57 acadêmicos que auxiliam nos cuidados com os equinos. A acadêmica de zootecnia Isabelle Matos detalha as funções que exerce. O papel do acadêmico é esse, vir aqui tratar os cavalos. Temos um grupo de acadêmicos que anda com ele todos os dias e trabalham na parte de exercício. Mas a maioria também vem aqui, faz as atividades com relação aos alimentos que os animais precisam receber todos os dias. A FAMES possui aproximadamente 65 animais de grande porte, sendo 6 cavalos, 20 vacas e 40 ovelhas. Os cavalos fazem parte do projeto de pesquisa do curso de zootecnia e os outros animais são tratados pelos residentes do curso de medicina veterinária. No hospital veterinário, são atendidos por mês, em média, 20 animais de grande porte, os quais geralmente pertencem a proprietários de fazendas ou chácaras próximas de Campo Grande e municípios vizinhos. A residente de medicina veterinária, Elit Fiorin, explica os procedimentos necessários para os tratamentos. Esses animais são encaminhados para cá, para o nosso HV, e eles sofrem um exame clínico. Nós submetemos esse animal a um exame clínico que inclui a pergunta da queixa principal com o proprietário. Nós fazemos o exame físico do animal, e aí, a partir disso, nós vamos delineando qual a nossa conduta. E aí, geralmente, na própria universidade, nós temos a disponibilidade de patologia clínica, exames de imagem. E aí, esses exames complementares são feitos de acordo com a clínica do animal e nós instituímos a terapêutica. Geralmente, o próprio proprietário arca com a terapêutica específica, porque nós não dispomos de todas as medicações. E, a partir disso, esse animal fica internado e nós tratamos de acordo com a afecção que ele tem. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, entre as 7 da manhã até as 5 da tarde. A distribuição de senhas é feita das 7 horas da manhã até a 1 da tarde. O Brasil terá pela primeira vez uma liderança indígena concorrendo em uma chapa pela presidência da República. Sônia Guajajara será a primeira líder indígena a fazer parte de uma chapa que visa assumir a presidência do Brasil. Ela será a vice de Guilherme Boulos, o até então coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, pelo PSOL. Essa é a primeira vez em 128 anos de República Federativa do Brasil que uma pessoa indígena está em uma eleição presidencial. Este ano, porém, eles pretendem alterar esse quadro. Uma frente integrada por 100 povos indígenas já se articula para ter ao menos um candidato eleito em cada um dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Um levantamento da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, organização também coordenada por Guajajara, aponta que o país teria pelo menos 36 pré-candidatos a cargos do Legislativo que se auto-identificam como índios. As filiações vão desde o PSOL de Guajajara até o PSL de Jair Bolsonaro. E agora a repórter Amanda Franco está no auditório da Faculdade de Odontologia da UFMS, onde em instantes começará uma das palestras que faz parte da programação da Semana Mais Esporte. Como está aí, Amanda? Olá, Letícia. Olá, Milena. A palestra sobre motivação para o trabalho vai começar daqui a pouco. Eu estou aqui com o Júnior Wagner, coordenador de Cultura e Esporte da Proesse, que vai nos falar um pouquinho mais sobre o assunto. Olá, Júnior. Você pode nos contar como surgiu a iniciativa da Semana Mais Esporte? Olá, boa noite. Então, a iniciativa da Semana Mais Esporte, UFMS, ela nasce de um outro programa já consolidado, que é a Semana Mais Cultura, UFMS, e aí a partir do entendimento da importância da gente estar fomentando políticas de esporte no âmbito da universidade, algo que a gente já vem desenvolvendo desde fevereiro do ano passado, nós entendemos que seria importante também um momento de reflexão com atividades esportivas, palestras, oficinas, apresentações de dança, que demarcasse também esse projeto político do esporte no âmbito da universidade. Então ele surge dessa perspectiva, mas também do entendimento da importância que o esporte tem para a formação, para a qualidade de vida, para a promoção da saúde da comunidade universitária e ao
desenvolvemos ações relacionadas ao esporte no ambiente da universidade, a gente entende que as pessoas que não têm um tempo de desenvolver alguma atividade extra-universidade, ela pode ocupar o seu tempo, otimizando o tempo que está na universidade, com exercícios físicos e atividades esportivas. Isso faz com que a comunidade universitária também passe a entender a universidade como um lugar. Né? O que é o conceito do lugar no âmbito da geografia? O espaço é um recorte temporal onde que as pessoas circundam, mas nem sempre esse espaço tem um significado para o sujeito. A partir do momento que esse espaço passa a ser significante, prazeroso, agradável para o sujeito, ele passa a ter uma relação de pertencimento àquele espaço, o qual o transforma em lugar. Então, um objetivo nosso também é que a comunidade universitária entenda que a universidade é um espaço de formação técnica, acadêmica, mas também ela é uma oportunidade de vivência de atividades esportivas e exercícios físicos para a promoção de saúde, ampliação do círculo de amizade, dentre outras possibilidades que o esporte proporciona ao sujeito. E qual a importância desse evento para a saúde dos acadêmicos, vistos que muitas vezes estão sobrecarregados com estudos e trabalhos? Bom, ela é de suma importância, né? Porque a atividade física, ela tem um efeito tanto na questão da promoção da saúde, da ótica, da fisiologia, então ela vai proporcionar então um maior gasto energético, a ser realizado de uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana, acima de 30 minutos, uma atividade de uma intensidade moderada ou vigorosa, mas ela também tem um efeito sobre a qualidade de vida e a saúde psicológica do sujeito, porque por intermédio dessa atividade esportiva você pode ter maior descontração, pode ampliar o círculo de amizade, e ali possa também você extravasar algumas tensões que você tem no cotidiano. Então, o esporte, ele, obviamente, não pode ser entendido como remédio, mas é uma atividade que tem um efeito positivo em diversos fatores da promoção da saúde do sujeito, seja na dimensão fisiológica ou da dimensão social. Obrigada, Júnior. Agora voltamos para o estúdio. É com vocês, Letícia e Milena. No próximo bloco, vamos falar do projeto de extensão Movimento Concerto. Voltamos já. O assunto agora é música. Há mais de uma década, o projeto de extensão Movimento Concerto proporciona cultura à comunidade. Estamos aqui com o professor do curso de música e atual coordenador do projeto, William Teixeira. Como vai, professor? Muito bem, prazer estar aqui. Olá, William. Olá. E professor, de onde surgiu a ideia do Movimento Concerto? Qual foi a finalidade? Bom, na realidade, o Movimento Concerto foi instituído na sua primeira edição em 2007, ainda por professores anteriores a mim no curso de música da UFMS, e o propósito sempre foi, em suma, poder democratizar e difundir mais esse repertório que às vezes é um pouco distante do público em geral e que aqui no nosso contexto em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul tem poucas oportunidades de ser ouvido. Então, de fato, tem esse objetivo de poder proporcionar essa experiência que, de outra maneira, estaria ausente do contexto cultural aqui da nossa região. E qual a importância de popularizar a cultura erudita no meio universitário e na comunidade externa? Olha, eu creio que há minimamente duas razões principais para que isso aconteça. A primeira, vislumbrando o nosso público interno, o público acadêmico, tem a ver com a própria ideia de que a música, enquanto disciplina, enquanto área de conhecimento, ela nasce junto com todas as demais ciências, enquanto estudo na Grécia Antiga, para a gente ter uma ideia. Platão, Aristóteles, todos esses grandes nomes, eles pensavam biologia, pensavam física e pensavam música também. Então, na realidade, a surpresa deveria ser quando nós vemos contextos educacionais que não privilegiam a música enquanto prática, enquanto estudo. Mas também eu vejo um papel muito importante na integração que a universidade obtém com a comunidade externa que a música acaba proporcionando. E a gente está acostumado a ver em filme norte-americano, né, as pessoas vibrando com os jogos dos times de futebol americano, de uma cidade, de uma universidade, de uma escola, com os concertos, com as bandas. E aqui no Brasil parece que um pouco a comunidade, a população está afastada da universidade, como se fosse um bicho estranho, uma outra coisa. E eu creio que o Movimento Concerto tem tido muito sucesso em trazer o público de fora do contexto acadêmico para dentro da universidade. Então, eu creio que isso dá um senso de pertencimento muito maior. As pessoas, a população sente que elas também fazem parte da universidade, que de fato fazem parte como universidade pública.
Então, eu acho que esse papel identitário é de fato, um grande aspecto a ser ressaltado no movimento Concerto. E durante após a recepção que você tem visto dos eventos, você tem ouvido comentários positivos do público em relação... Eu acho que os comentários são em gerais muito positivos, e o que eu acho que mais me deixa satisfeito é porque a gente vê uma continuidade, uma pessoa que vai a um concerto e prossegue vindo nos demais. Então, a gente vê que o trabalho está sendo feito de maneira bem sucedida, não apenas porque as pessoas saem satisfeitas daquilo que elas compareceram, mas elas voltam aos próximos e espalham, convidam outras pessoas para virem assistir os próximos concertos. Então, isso, com certeza, acho que é um bom indicador para a gente ver que existe uma carência na nossa região, mas que o movimento Concerto está podendo dialogar com essa carência e proporcionar coisas que são válidas para todo mundo. Como as ações contribuem para o fomento da cena cultural da cidade? Bom, eu creio que a cidade de Campo Grande tem já uma cena cultural bastante rica. A gente tem representantes muito já reconhecidos dentro mais especificamente da música, em diversos gêneros e estilos. Mas ainda esse tipo de prática mais ligada a uma música que a gente vai lá, senta para ouvir, que é um ambiente de concerto, esse tipo de música ainda tem uma história bastante recente aqui em Campo Grande. Então eu creio que a continuidade que o Movimento Concerto tem, esse já é a 12ª edição do programa, acontecendo de maneira ininterrupta, faz com que, de alguma maneira, a cidade já conte com esse projeto de extensão. Então eu creio que o difícil hoje é imaginar a cena cultural de Campo Grande sem o Movimento Concerto, tamanha essa responsabilidade que foi sendo outorgada a ele com o decorrer dos anos. Além disso, o Movimento Concerto nunca se bastou apenas em exibir e em apresentar a produção do próprio curso, que é o que acontece e é muito importante. Mas ela sempre tem trazido convidados, inclusive internacionais, em diversas ocasiões. Então isso faz com que nós tenhamos uma série não apenas importante para a cidade, mas uma série com a sua qualidade, com a sua notoriedade e até mesmo dentro de um panorama um pouco mais estendido. Então, acho que nesse sentido é um projeto que já se legitima por essa história e por essa qualidade que ele tem obtido com as edições passadas. Nas apresentações, nós vemos que tem muito essa interação entre os músicos jovens, né, no caso os alunos, e os mais experientes, que são os professores. Como que tem sido essa troca entre vocês? Uma boa percepção, porque de fato é um dos objetivos que a gente tem. Quando os professores que trabalham com essas disciplinas, com a prática de maneira mais aplicada, eles de fato já têm uma história, já têm um contato com o palco, esse nervosismo de estar no palco, de fazer qualquer coisa que tem alguém te olhando para fazer, isso sempre é uma questão que é natural que aconteça. Mas a gente acaba tendo que aprender a lidar. Todo mundo começa a fazer música porque gosta e porque quer fazer para os outros. Porém, então logo ele começa a estudar e praticar de maneira mais profissional, essa atitude começa a se transformar numa espécie de medo, um receio de ser visto por outros. Então, poder proporcionar aos nossos alunos essa experiência de estar em cima do palco e fazendo o melhor que eles podem, isso é imprescindível. E é imprescindível porque a gente faz música para os outros. Então, a gente tem que aprender a fazer música fazendo para os outros também. Você tem notado algum tipo de evolução nos alunos que participam do projeto, seja de natureza técnica ou em sua formação artística? Com certeza, são notáveis as evoluções em diversos graus. Eu poderia dizer, em respeito a essa questão que eu disse, da naturalidade com que eles começam a encarar a situação de estar em cima do palco, mas eu destaco ainda mais a possibilidade que o Movimento Concerto proporciona a eles, aos nossos alunos do curso, de ao convidar, por exemplo, ano passado nós tivemos um grande professor, creio eu, o grande violoncelista brasileiro da atualidade, que é o André Micheletti, professor da USP, que veio tocar conosco, e não apenas ele vem e toca, e tem todo o trabalho de preparação, que já é muito enriquecedor aos alunos, mas também ele dá aulas, dá masterclasses para os alunos. Então, cada uma das atividades programadas dentro da temporada tem um objetivo artístico, isso é sempre principal, mas vem de maneira secundária e que acompanha esse primeiro objetivo, um impacto que essa vinda vai trazer aos nossos alunos também. Então, eles poderem ter aulas com professores que vêm de outros países ou de outras grandes universidades, isso também acaba transformando a experiência dos nossos alunos enquanto eles passam aqui pelo curso. E como é
feita a seleção desses músicos para participar? Na maior parte deles são músicos já reconhecidos dentro do país, alguns deles já reconhecidos internacionalmente, então são escolhas até um pouco naturais e outros dois aspectos que sempre acabam estando presentes nessa seleção que são músicos que já têm um certo contato com o nosso corpo docente aqui, então são músicos que a gente já tem essa via aberta para que eles venham para cá, mas eu acho que o principal critério de seleção quando nós trazemos um músico é que ele não apenas é um bom músico, sempre que a gente traz ele é um bom músico, mas ele também é um bom professor. E isso às vezes é difícil de encontrar. Tem pessoas que tocam muito bem, são grandes artistas, mas não são tão bons professores assim. Então, por estarmos em uma universidade que preza pelo ensino, é um grande critério para a gente que seja um professor que já tenha esse trabalho didático bem desenvolvido, justamente para que ele contribua com esse processo. Quando a gente tem um convidado, ele não apenas chega aqui, toca e vai embora. Ele passa alguns dias desenvolvendo outras atividades com os alunos. Então, por isso é importante que seja uma pessoa que, de fato, sinta esse anseio em contribuir. E, felizmente, nós temos tido boas experiências, temos tido muita sorte de ter pessoas muito dispostas a contribuírem e a acrescentarem, porque elas, de fato, amam não apenas fazer música, mas falar sobre música, ensinar música. Isso é muito importante. Quais são os planos para o futuro do projeto Movimento Concerto? Bom, nossos planos são sempre, de alguma maneira, crescer, creio eu, mas dentro desse ano, dessa temporada 2018, o nosso crescimento, a gente ambiciona que aconteça de maneira um pouco mais descentralizada. Como eu disse, o Movimento Concerto ele já se legitima como uma temporada fundamental para a cena musical e cultural de Campo Grande. Mas, sendo a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul uma universidade com campi em outras cidades do estado, o nosso objetivo é poder expandir essas atividades dentro desses outros campi, até porque são locais onde, de fato, existe essa demanda por uma produção cultural e ainda mais uma produção cultural em nível um pouco mais sofisticado. Então, é essa a nossa intenção, eu creio são os principais rumos que nós pretendemos trilhar dentro desse futuro do Movimento Concerto. Obrigada, professor. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. O telejornal produzido pelos acadêmicos do 5º semestre de jornalismo fica por aqui. E para encerrarmos, o professor irá tocar uma peça de David Popper. Até mais. Até mais.